Olá, serei seu professor nesta videoaula de eixos, transmissões e acoplamentos. Vamos começar? Os temas desta aula são eixos, chavetas e correntes. Eixos. Podemos definir eixo como uma peça cilíndrica, oca ou maciça, com a finalidade de articular um ou vários elementos de máquinas, transmitindo-lhes movimento e potência através da rotação. Eu não consigo enxergar uma construção de uma máquina sem eixos. E aí, se essa máquina tem a responsabilidade de transmitir rotação, aí na sua construção existir a presença do eixo se torna inevitável. O eixo ele promove, as transmissões, são de diversos tipos de materiais, como por exemplo aço, aço ligado, inox, latão, alumínio, enfim, depende muito da sua finalidade, da sua solicitação e do projeto em questão. Existem vários tipos de eixos, como por exemplo, podemos citar aqui numa única máquina várias aplicações. Eu tenho, por exemplo, o eixo maciço, que é um eixo que fica aí no varão e faz toda a ligação entre os carrinhos transversal, longitudinal. Eu tenho o eixo vazado, que também é chamado de eixo árvore. Ele fica no avental, por exemplo, de um torno. Temos eixos cônicos, como por exemplo, contraponta. Temos também o eixo roscado, que é esse eixo que às vezes chamamos de fuso, É que existe uma rosca ao longo de todo o seu comprimento. Temos também eixos ranhurados, eixos flexíveis sim. Por exemplo, esse eixo que fica na parte superior da máquina, ele é o responsável para levar o lubrificante ou o óleo solúvel, na hora que o torno estiver fazendo a sua usinagem nas suas peças. Então, ele tem que ser flexível para o operador, por exemplo, posicionar ele na melhor posição e obter o melhor rendimento do lubrificante ou do óleo solúvel. Temos também um outro elemento muito importante no conjunto de uma máquina, que é a chaveta. A chaveta é um elemento de máquina fabricado em aço de médio teor de carbono e trabalha encaixada em um canal comum ao eixo e a outro elemento mecânico encaixado também, como por exemplo, uma polia, uma roda dentada, uma engrenagem. Existem vários tipos de chaveta. A mais utilizada é a plana, que também é chamada de reta. Ela tem a sua seção transversal de forma quadrada ou retangular, e essa seção ela acompanha ao longo de todo o seu comprimento. Temos também as chavetas inclinadas, ou seja, as chavetas em forma de cunha ou em forma de cunha longitudinais. Ela também tem a sua seção transversal quadrada ou retangular, mas a sua altura ao longo do seu comprimento sofre uma variação. Temos também as chavetas transversais, a chaveta meia cana, ou disco ou meia lua, que também é chamada de Ohrdruf, que é uma chaveta menor, que concentra menos tensões e ela é muito utilizada em eixos cônicos pela sua facilidade de montagem. E agora vamos ver um pouco de correntes. Correntes são elementos destinados à transmissão de movimento rotativo entre eixos e árvores mecânicas, que possuem coroas acopladas em sua estrutura. Um exemplo disso são a bicicleta, a corrente da bicicleta, a corrente de
esteiras, né, transportadoras, enfim. Quando você tem dois eixos com coroas ou rodas dentadas, e essas rodas precisam ser transmitida rotação e potência na mesma direção, no mesmo sentido, um elemento de máquina muito utilizado e funcional é a corrente. Temos vários tipos de correntes, né? As correntes de rolo ou roletes, que são muito fortes e muito utilizadas. Temos também a corrente de buchas, que ela sofre menos desgaste e promove menos ruído, menos barulho. Temos também as correntes de dentes. Essas correntes, elas geralmente podem ser mais largas, né? E pode distribuir melhor a força ou o carregamento. E temos também as correntes de articulação desmontável ou elos fundidos. Essas correntes também são excelentes, principalmente na sua montagem, desmontagem e sua manutenção. Basicamente, né, a corrente ela é formada por um elo, né, onde tem o seu pino, a sua bucha, o seu rolo e as suas talas, né, tala interna e a tala externa. Esses são os elementos que formam uma corrente. E temos também a corrente de gal ou a corrente de aço redondo. Essas correntes elas são mais utilizadas quando existe um carregamento, né, uma solicitação de esforço maior, né? São muito utilizadas, por exemplo, em pontes rolantes, talhas, esteiras transportadoras. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Eixos, chavetas e acoplamentos e correntes. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto de eixos, transmissões e acoplamentos. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!